Boa noite! Boa noite! Vamos para mais uma aula de terça-feira com conteúdo profundo, conteúdo de qualidade para você se treinar emocionalmente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do mês Setembro Amarelo. Boa noite, Jaque! Me fala, por favor, se o som tá bom. Como é que tá? Porque meu celular andou dando algumas falhas. Me fala como é que tá aqui para eu seguir. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a sua inteligência emocional pode contribuir para a sua sanidade mental. Tudo certo, beleza. Obrigada, Jaque. E o que eu quero te trazer aqui? Eu vou fazer algumas conexões bastante profundas. Vou trazer os dados do site do Setembro Amarelo, do site oficial do Setembro Amarelo, e fazer as correlações que se encaixam aqui dentro do meu conteúdo. Amanhã eu recebo uma convidada, uma terapeuta, que vai continuar um pouquinho o que eu vou falar hoje, né? Vai trazer um pouco pra gente como o autoconhecimento pode ajudar aí no seu equilíbrio emocional. E no final do mês, se der tudo certo com as nossas agendas, vem um psicólogo amigo meu também aprofundar esse tema com você, que é tão importante, tá? O que eu quero te trazer hoje? Bom, primeiro, Setembro Amarelo. Para você que não sabe, né? Às vezes você pode não se ligar aí nesses detalhes, mas Setembro Amarelo é um mês oficial aí de cuidados, de prevenção ao suicídio. Boa noite, Van. Claro que essa é uma campanha anual. Dia 10 agora de setembro é o dia instituído aí como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio, mas essa é uma campanha da área médica que acontece ao longo do ano inteiro, tá? E o que é prevenção, né? Eu gosto sempre de trazer as definições para a gente começar a pensar e puxar algumas coisas. O que é eu prevenir? Se eu estou falando de prevenção ao suicídio, eu estou falando do quê? Eu estou falando de agir por antecipação. Eu estou falando de me precaver em relação a alguma coisa. Sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Como é que eu posso me precaver em relação ao suicídio, né? Eu vou trazer alguns dados oficiais do site para vocês. Como é que eu posso? Qual é o meu papel? O que cabe a mim? O que cabe ao outro? Como é que eu posso ser aí um agente de transformação, um agente de cuidado também para o olhando o outro que está à minha volta, né? Não só a mim mesmo. E como eu sempre gosto de fazer com você, separando bem esse papel de qual é a minha responsabilidade e qual é a responsabilidade do outro, até onde eu posso ir. Qual é a verdadeira ajuda, qual é o verdadeiro auxílio que eu posso prestar aí ao meu próximo em relação a isso. Então vamos conversar um pouco sobre isso, ok? Bom, tendo equilíbrio emocional, esse é o foco que eu vou puxar de você ao longo de toda a aula. Como que tendo equilíbrio emocional eu consigo manter a minha sanidade mental, tá? Esse é o mês da saúde mental. Então, você vai entender isso quando eu te trouxer alguns dados do site Setembro Amarelo. O que a inteligência emocional tem a ver com isso? Tem a ver no seguinte ponto. Se você tem equilíbrio emocional, se isso é bem desenvolvido em você, lembrando que essa é uma habilidade treinável e a gente se treina diariamente, eu sempre repito isso nas aulas. Se você tem esse equilíbrio, você consegue reconhecer os seus padrões, reconhecer aquilo que pode estar oscilando dentro de você, aquilo que de repente pode começar a estar se tornando dentro de você uma perturbação. Então essas alterações estranhas que acontecem em você são percebidas muito mais rapidamente e você consegue se cuidar a tempo. Tá? É isso que eu vou te trazer bastante ao longo da aula em relação à inteligência emocional e à prevenção ao suicídio, né? Como é que eu posso utilizar esse treino da minha inteligência emocional ao meu favor? Como sempre, né? Eu, como boa professora, eu tô aqui com o meu esqueminha para não deixar de te passar nenhuma informação importante, ok? Então vamos lá. Eu estava conversando, inclusive, deixa eu só ajeitar aqui meu celular antes que ele capote, que eu adoro fazer essas coisas. Aqui. Eu estava conversando, inclusive, a esse respeito com a Yara Tobias,
que é uma grande amiga minha, parceira de projetos aí, veio fazer live comigo há um tempinho atrás, está no meu feed a live com ela, vale muito a pena. Ela que é enfermeira integrativa e coach multidimensional, tem um conhecimento absurdo sobre saúde quântica, e batendo um papo com ela esses dias em relação a isso, na conversa ela fez uma observação muito interessante que eu quero trazer aqui para vocês. A gente, né, nós os brasileiros, a gente não está acostumado a nos prevenirmos em relação à nossa saúde mental e à nossa saúde emocional. Nós não temos, por exemplo, o hábito de irmos frequentemente a um psiquiatra, a um psicólogo, a um terapeuta, para entender como é que está o nosso processo. Nós não temos o hábito do autoconhecimento como prevenção, como a ferramenta de autodesenvolvimento, né? O que acontece? Quando é que a gente procura normalmente um profissional aqui no Brasil? Quando a crise está instalada, a crise interna. Quando o bicho está pegando demais para mim, quando eu já estou sem força, quando eu já estou fazendo um monte de besteira. Normalmente é nesse momento que eu procuro um profissional. Então é uma questão cultural. Em muitos outros países, essa questão é muito mais normal de eu buscar a prevenção para a minha saúde mental e emocional. Então eu quero com essa aula te chamar a atenção para isso. Despertar aí despertar essa luzinha dentro de você. Como é que você está se cuidando? Né? Como é que você lida com isso? Você também acha que não é importante essa prevenção? Você também acha que isso é besteira? Que você só deve se trabalhar nesse sentido quando o bicho está pegando? Então eu deixo aí essas perguntas para você refletir e chegar às suas conclusões, tá? Te trazendo dados do site oficial do Setembro Amarelo. Você pode olhar essas informações que eu estou te trazendo. Claro que eu peguei só algumas, porque não daria tempo de tratar tudo na aula, mas se você quer se aprofundar mais nesse assunto, entre em www.setembroamarelo.com e lá você tem todas as informações que eles colocam disponíveis, tá? Mas dados muito importantes que eu quero te trazer. Olha só esses números, acontecem anualmente no Brasil cerca de 12 mil suicídios por ano. 12 mil suicídios por ano e mais de 1 milhão de suicídios no mundo. Gente, isso é um número extremamente alto. E 96,8% desses suicídios estão associados a quê? A transtornos mentais. Quais transtornos mentais? Principalmente citados no site: a depressão, o transtorno bipolar, o abuso de álcool e drogas, a esquizofrenia, os transtornos de personalidade, o transtorno de ansiedade e tantos outros. Eu não vou me aprofundar nesses transtornos mentais. Se der tudo certo, vem um amigo meu psicólogo que vai colocar esse conteúdo mais aprofundado para você. Mas é extremamente importante que a gente tenha conhecimento sobre isso, entenda o que é que está acontecendo em termos de Brasil e de mundo, por que é que existe aí uma campanha anual a esse respeito, né, e um mês separado para conscientizar as pessoas em relação a isso. Esse site também, ele traz para a gente como principais formas de prevenção a identificação da questão e o tratamento por um psiquiatra. Claro que, gente, como essa é uma campanha da área médica, óbvio que o site vai trazer a principal forma de prevenção para os psiquiatras. Mas eu quero te lembrar que isso vale também para psicólogos, para terapeutas, para treinadores emocionais, enfim. O importante é que você tenha essa consciência da importância do autoconhecimento, do autodesenvolvimento e de você reconhecer os seus padrões, como eu falei para você agora no começo da aula, tá bom? E todos, uma coisa muito importante que eu sempre falo para você, tá? Todos somos responsáveis, cada um de nós, somos responsáveis pela nossa saúde mental e emocional. Eu, Juliana, sou 100% responsável pela minha saúde mental e emocional. Você que está me assistindo é 100% responsável pela sua saúde mental e emocional. E nós podemos sim, além de cuidar de nós mesmos nisso, nós podemos e devemos estar atentos às pessoas à nossa volta. Quem precisa de ajuda à minha volta? Quem está passando
por um momento delicado nesse momento e às vezes não tem consciência, não consegue pedir ajuda porque o transtorno mental muitas vezes, dependendo aí do estágio de avanço, não vai deixar a pessoa pedir ajuda, não vai trazer, a pessoa não vai ter essa clareza, não vai ter essa consciência. Você, como pessoa que se trabalha emocionalmente, estando atento a isso, pode fazer alguma coisa em relação a essa pessoa? Pode e deve fazer alguma coisa. Só que eu quero, como eu gosto muito de fazer com você, de chamar a atenção aqui para qual é o meu papel e qual é o papel do outro, tá? Eu friso bem isso nas aulas. Gente, olha como eu tô bonitinha hoje. Eu adoro, essa é a minha cor preferida. Adoro. Não é todo dia que eu tenho paciência, não. Sempre falo isso para vocês, mas quando eu tenho paciência, eu gosto. Então vamos lá. Voltando à aula. Qual é o meu papel e qual é o papel do outro, tá? Vou deixar isso bastante didático aqui para você porque é importante. Eu sou autorresponsável, ok? Então, eu sou responsável pela minha saúde mental, emocional, física, espiritual, entendendo que eu sou um ser humano completo. Não sou só mente, não sou só emoção, não sou só corpo, não sou só espírito, sou tudo isso junto e muito mais. Então, eu sou responsável pela minha saúde, pelo meu mundo, pela saúde do meu mundo, tá? Do meu mundo, do meu ambiente, do que está ao meu redor. Lembra daquela aula que eu falei? Como ter relacionamentos saudáveis com todos à sua volta? O raciocínio do que eu estou te passando agora é o raciocínio que eu te passei naquela aula. Se você ainda não assistiu essa aula, está aqui no meu feed. Obrigada, amiga! Está aqui no meu feed. Assista aquela aula que vale muito a pena. Então, meu papel. Eu sou responsável por mim, minha saúde mental, por tudo que se refere ao meu mundo, o meu ambiente, o que está à minha volta e etc. Tá? Em que sentido? Eu sou responsável por estar atento, tá? Em que sentido que eu falo que eu sou responsável pelo ambiente? Até onde eu sou responsável pelo que está ao meu entorno, pelo que está fora de mim? Sou responsável em estar atento, em ter compaixão quando eu vejo alguém, quando eu detecto, quando eu consigo perceber algo que alguém não percebe sobre si mesmo, que alguém está precisando de ajuda, está emocionalmente, mentalmente desestabilizado. Eu sou responsável no sentido do amor ao próximo, que a gente sabe que é uma coisa que a gente não aprende, o amor incondicional ao próximo, a gente não aprende aqui no planeta Terra, mas que é extremamente importante a gente desenvolver em plenitude. Eu sou responsável em me importar com o outro e entender, não é esse o centro dessa aula aqui, mas só dando uma pinceladinha, entender que todos somos um, que não existe diferença entre eu e você, entre eu e o outro, entre você e o outro, enfim. Então, o que acontece comigo afeta todo o universo e vice-versa, ok? Eu sou responsável em me dispor a ajudar até o meu limite, lógico, depois eu falo um pouco sobre isso. E eu sou, inclusive, responsável em orientar, porque a pessoa normalmente não enxerga isso, e às vezes ela não vai aceitar, e tá tudo bem, né? Tem um limite do que eu posso fazer pelo outro, mas em orientar essa pessoa a procurar ajuda profissional. E presta bem atenção no que eu vou te dizer a esse respeito. Quando a gente está falando de transtornos mentais, tá? Em propensão ao suicídio, eu estou falando de ajuda profissional. Eu não estou falando em conselho de mãe, em conselho de amigo, em conselho de botequim. Eu estou falando em ajuda profissional, porque isso é extremamente sério e não dá para brincar com isso, tá? É muito importante. Quer dizer, então, que eu vou tomar o problema do outro como se fosse meu e vou pegar aquilo como um fardo e eu tenho que resolver o problema do outro? Não, não quer dizer. Quer dizer que eu devo me anular, então, e me afundar na escolha do outro, porque o outro não quer ajuda, porque o outro está escolhendo, tudo é uma questão de escolha, tá? Eu falo isso em várias aulas. Eu vou me afundar junto com o outro? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que eu vou paralisar a minha vida pela escolha do outro, porque o outro está se afundando nos transtornos mentais, no desequilíbrio emocional dele? Não, não quer dizer. A Jaque está colocando aqui, importante destacar isso. Quem está com uma dor desse tamanho precisa de ajuda profissional. Exatamente, Jaque. Não é um caso para conselho de botequim, nem para amigo, nem para ninguém. É para profissional
da área da saúde. Psiquiatras, psicólogos, terapeutas, treinadores emocionais, enfim, dependendo do grau onde a pessoa está, é realmente psicólogo e psiquiatra, tá? E eu sempre sou muito verdadeira em te falar isso. Não é tudo que o treinamento emocional, ele resolve. Se o transtorno mental, se é uma questão de transtorno mental, se é algo que tem uma raiz mais profunda, é da alçada de um psicólogo, de um psiquiatra. E sim, às vezes de uma terapia, dependendo da terapia, mas eu sou muito transparente em colocar a minha posição sobre isso. E o cuidado que eu tenho quando um cliente chega até mim de entender se realmente é o meu trabalho que essa pessoa precisa ou se eu vou indicar ele para o profissional adequado, ok? Muito importante frisar isso. Então tá, agora eu tô falando para você, eu tô te explicando aqui sobre o meu papel e o papel do outro. Quer dizer, então, com o que eu te falei, de estar atento, de ajudar, de me dispor a ajudar, de ter compaixão e etc. Quer dizer que eu vou estender a mão, eu vou oferecer um ombro amigo, eu vou orientar para que a pessoa tenha uma ajuda profissional, faça um tratamento com um profissional adequado, né? E eu vou simplesmente vou virar as costas, como se não fosse problema meu? Não vou virar as costas como se não fosse problema meu. Eu vou fazer tudo o que está ao meu alcance. E o que é que está ao meu alcance? Tentar trazer aquela pessoa a entender que ela precisa de uma ajuda profissional. Depois disso, a partir daí, se outro vai procurar essa ajuda ou não, se outro realmente vai querer sair de onde ele está, aí a parte que para de ser minha responsabilidade e vai para a responsabilidade do outro, ok? Então, é muito importante eu entender isso, esse papel, até onde eu vou, onde é que eu posso estar sendo omissa, onde é que eu posso estar faltando com a minha responsabilidade em humanidade, em amor ao próximo, etc. E onde que acabou a minha responsabilidade e começou a responsabilidade do outro. É aquela famosa linha tênue entre o que pertence a mim e o que pertence ao outro. Eu gosto muito, sempre que a aula me permite, em frisar essa questão para você. É muito importante você ter isso bem estabelecido dentro de você, ok? Então, olha, eu não tenho o poder do quê? De escolher o que o outro vai decidir. Eu não tenho o poder de mudar o outro. Eu não tenho o poder de resolver a vida do outro. Isso não, né? De equilibrar o outro mentalmente e emocionalmente. Esse poder eu não tenho. Mas o que eu posso é fazer o meu encaminhamento, buscar dar aquele apoio como amigo, mas deixando claro para a pessoa que isso é uma questão de ajuda profissional, ok? Então, vou frisar, você sabe que sempre aquilo que é muito importante na aula, eu friso para você mais vezes, tá? Que mais que é extremamente importante eu te falar sobre isso? Ainda te trazendo dados do site do Setembro Amarelo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, peraí. Respirar, porque senão eu engato uma quinta aqui e falo sem parar. Ainda te trazendo dados do Setembro Amarelo, tá? Dados oficiais. Quais são os principais fatores de risco que o site considera como fatores que favorecem, que aumentam o risco do suicídio? A tentativa prévia, quer dizer, a pessoa já ter tentado várias vezes, tá? A pessoa que tem esse histórico é considerada como um alto fator de risco, as chances dela tentar de novo são bem maiores do que a pessoa que nunca tentou. E os transtornos mentais que eu citei para você no começo da aula. Esses são os fatores principais que o site traz como de risco ao suicídio. E muito interessante, é isso que eu quero esmiuçar aqui com você na aula. O site cita alguns fatores considerados como fatores de prevenção ao suicídio. É aqui, então, que é a parte importante da aula. O que é que eu posso fazer para prevenir? E lógico, tem muitos. Eu te aconselho a dar uma lida ali no site, tem muito material lá. É claro que eu trouxe só alguns desses fatores de prevenção e eu trouxe exatamente aqueles que se conectam com o trabalho que eu faço com você. Eu vou puxar aqui para aquilo que eu trabalho em você, para você entender como que eu trabalho em você é extremamente importante, inclusive para prevenir algo tão sério como o suicídio,
tá? E eu estou puxando isso de um site oficial que fala a esse respeito. Então vamos lá. Vamos esmiuçar quais são os principais fatores de prevenção, tá? Primeiro fator citado ali pelo site, ter uma autoestima elevada. Gente, olha como é extremamente importante isso. Autoestima não é uma coisa banal. Autoestima não é uma questão simples de se eu tô me achando hoje bonita, se eu não tô me achando bonita. Eu já falei isso com você em infinitos conteúdos, infinitas postagens, infinitas aulas. Autoestima é muito sério. Não é uma característica, me fugiu a palavra, mas é um conteúdo, digamos assim, que abrange todas as áreas da sua vida, que te afeta em todas as áreas da sua vida e que deixar isso equilibrado na sua vida pode, inclusive, te ajudar a não correr o risco de entrar num transtorno mental mais grave e buscar aí o suicídio. Quantas pessoas, responde aqui para mim, quantas pessoas você conhece que já disseram que tem vontade de largar tudo, que não tem mais vontade de viver, que não aguentam mais a vida, enfim. Pode ser que você, me escutando, seja a pessoa que já pensou isso alguma vez por alguma grande dificuldade sua, e pode ser que você conheça pessoas, não é? Eu conheço muitas pessoas que já disseram, que já desabafaram isso. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso não é frescura. Isso não é falta do que fazer. Isso não é falta de louça para lavar, como as pessoas falam. Isso é sério. Isso precisa de ajuda profissional. Existem motivos para a pessoa se sentir dessa forma. E eu quero que você, a partir de agora, assistindo essa aula, esteja muito consciente disso, tá? Porque da mesma forma que a gente tem aí milhares de profissionais que atuam de forma séria nesse tema, a gente escuta aí uma série de piadas, uma série de comentários realizados por ignorância, por não se conhecer o tema, por não se saber a real profundidade disso, tá? Então é muito importante chamar a tua atenção para isso. Então a autoestima elevada é considerada ali no site como um dos fatores de prevenção ao suicídio, tá? Para você entender quanto que esse tema é importante. A capacidade de adaptação positiva. Como é importante eu saber me adaptar às diferentes situações. E vamos puxar aqui, na realidade do tema que a gente está abordando, os diferentes dramas que a gente passa na vida, as diferentes tristezas, as diferentes dificuldades. Como é importante eu ter uma capacidade de adaptação positiva, eu enxergar o lado positivo das coisas, eu conseguir ser grato independente das adversidades, eu entender que sentimentos como alegria, felicidade e gratidão não dependem do que acontece fora da minha vida, eles estão aqui dentro. Se você ainda não encontrou esses sentimentos dentro de você, você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Continua olhando para dentro, porque é aí dentro que você vai encontrar, não é em outro lugar. Não depende do que está te acontecendo. Tá? E isso é um dos fatores que o site traz como oficiais aqui para a prevenção do suicídio, tá? Outra coisa que o site traz é a sua capacidade de resolução de problemas. Lógico que eu volto a falar, tem muito mais fatores ali citados no site, eu trouxe aqueles que são da minha alçada e que eu já trabalho dentro dos meus conteúdos com você. Então, quanto mais você tiver capacidade de resolução de problemas, quanto mais você tiver aquele mindset de solução, não o mindset do problema, não o mindset de vítima, não o mindset de culpa, o mindset de solução, de resolução de problemas, menos risco você tem de ser uma pessoa propensa ao suicídio, ok? Outra coisa, laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares. E eu quero te lembrar que para eu ter laços sociais bem estabelecidos com amigos e familiares, eu dependo muito da minha autoestima e da minha inteligência emocional. Quanto mais alta for a minha autoestima, quanto mais alta for a minha inteligência emocional, e os dois eu desenvolvo. Autoestima baixa, putz, Ju, eu tenho autoestima no pé desde criança. Eu sempre te respondi que eu sou um laboratório vivo, que eu não sou treinador emocional à toa, e que, falando de autoestima,
Todas as ramificações, os bracinhos que você puder pensar, eu já passei por eles e eu resolvi dentro de mim. Se eu não tivesse resolvido, eu não dava aula para você a esse respeito. Então, dá para você pegar, você sair do lugar de pessoa com autoestima no pé em todas as áreas e passar para um lugar de pessoa de autoestima elevada em todas as áreas? Dá. Dá, e eu sou um laboratório vivo disso. E é isso que eu te ensino. E esse é um pedaço do meu trabalho com você. Ok? Então tem solução. Inteligência emocional. Putz, eu sou burra emocionalmente. Cara, eu não consigo, eu sou impulsiva. Eu não sei o quê. Quando eu vou ver, eu já briguei, dá para treinar isso? Dá. Dá para virar uma pessoa inteligente emocionalmente se você não tem essa facilidade hoje? Dá. Isso é treinável e é um processo diário, ok? E é um dos dados ali citados pelo site oficial de Setembro Amarelo. Outra coisa que o site traz como fator de prevenção é ter um sentido existencial. Olha que importante isso. O que é sentido existencial para você? E aí eu vou te deixar com essa pergunta. O que faz para você a vida ter sentido? É extremamente importante. Olha eu consertando aqui o celular. É extremamente importante eu entender qual é o sentido que a vida tem. Porque se isso não for muito forte em mim, né? O coaching, o processo de coaching, né? Os coaches falam muito de propósito inabalável, que passa por isso, por sentido existencial. Se eu não souber, não tiver muito forte dentro de mim, muito bem estabelecidos os meus porquês, por que viver vale a pena? Qual o sentido disso tudo aqui? Se eu não resolver isso dentro de mim, e quem te traz isso é o autoconhecimento, você não passa por uma crise emocional muito forte, por uma crise mental muito forte. Não passa. Tá? Então, ter um sentido existencial também é uma das questões que o site traz. E aí eu vou te trazer agora medidas que aumentam esses fatores de proteção. Quer dizer, eu te trouxe algumas coisas que são fatores protetivos e agora eu vou te trazer medidas que ainda amplificam esses fatores protetivos, ok? Então vamos lá. Buscar e seguir tratamento adequado para a sua saúde mental. Lembra qual é um tratamento adequado? Com um profissional adequado. Pode ser que seja um psiquiatra, pode ser que seja um psicólogo, um terapeuta profissional adequado. Nesse caso de transtorno mental, eu não vou falar em treinamento emocional, tá? Porque não é da alçada do treinamento emocional. É para terapia, para uma terapia, para um terapeuta. Pode ser um terapeuta holístico? Pode. Dependendo do terapeuta holístico, pode sim. Tem muitas técnicas maravilhosas. Ou do psicólogo ou do psiquiatra, tá bom? Cuidar da sua espiritualidade. Isso também achei muito bacana. Não fala com essas palavras lá no site. Claro, eu tô fazendo uma tradução aqui na linguagem que eu sempre abordo com você, mas cuidar da sua espiritualidade, não importa a sua religião. E espiritualidade não está ligado à religião, você pode não ter religião nenhuma e ser uma pessoa espiritualizada. Isso também é uma medida de aumento à proteção, né, no combate ao suicídio. Você realizar atividades prazerosas, que te deem prazer, eu falo tanto disso, que te façam feliz. Pode ser um hobby, pode ser um trabalho voluntário, o poder na saúde, na sua saúde mental e emocional, que um trabalho voluntário faz é extremamente potente. Então, realizar trabalhos voluntários não é só uma questão social para o próximo, é uma questão social para você, porque isso tem um poder de transformação extremamente grande na sua vida, tá? Que mais? Óbvio, reduzir ou evitar o uso de álcool e drogas. Esse é citado ali como um dos fatores principais que levam as pessoas a quererem tirar a sua vida. Então, reduzir aí ou eliminar, se possível, o uso do álcool e das drogas, sem dúvida nenhuma, amplifica e aumenta aí os fatores de proteção. Trabalhar, aí eu volto a falar, trabalhar a sua autoestima em todas as áreas, na sua vida amorosa, profissional, social, familiar, não importa em qual, financeira, não importa em qual área, quanto mais você estiver com a sua autoestima elevada e equilibrada, menos risco você tem de um transtorno mental e de cair aí na linha de risco do suicídio, ok?
desenvolver a sua inteligência emocional, que é o tema que eu puxei aqui dessa aula. Quanto mais eu me percebo, o que é? Falando, já passei esse conteúdo muitas vezes, mas falando de uma maneira bem simples, bem fácil. O que é eu me treinar emocionalmente todos os dias para desenvolver a minha inteligência emocional? Eu me auto-observar. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? De onde vem? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que minha reação tem sido essa? Qual é a crença que está por trás? Qual é a emoção? Qual é a raiz disso? Ok, observei, identifiquei, aí eu já te passei em várias aulas, vários exercícios práticos extremamente simples, que parecem bobos, mas que são muito fortes e muito assertivos para você controlar. Já te falei em aula aqui da diferença do cérebro racional para o cérebro emocional. Assiste as aulas, busca aí no meu feed as aulas para você entender isso melhor. E aí eu vou me treinando a identificar isso dentro de mim, me conhecendo verdadeiramente, né, dentro de um autoconhecimento profundo, eu vou conseguir escolher a forma mais inteligente de agir, não de reagir. Isso vai contribuir de uma forma extremamente forte para que você não tenha um transtorno mental, ok? Para que você não caia numa depressão, num transtorno de ansiedade, num transtorno de personalidade, enfim, tantos outros, ok? Treinar-se, então, emocionalmente todos os dias, não é um processo para um dia só. Assumir 100% da sua autorresponsabilidade por tudo aquilo que você pensa, sente e faz. E por mais, eu não sei qual é a sua opinião sobre isso, deixa aqui quando você assistir essa aula, nos comentários a sua opinião, mas por mais que se fale muito em autorresponsabilidade hoje em dia, né, é um tema extremamente abordado por vários profissionais, como ainda esse tema desce quadrado para algumas pessoas, como ainda existe resistência em se assumir 100% da sua autorresponsabilidade. Então quer dizer que eu sou responsável por tudo que me acontece. Se eu perdi emprego, eu sou responsável. Se me passaram uma rasteira, eu sou responsável. Se brigaram comigo, eu sou responsável. Se me maltrataram, eu sou responsável. É responsável. Nessa aula eu não vou parar para aprofundar isso, porque esse é um assunto extremamente profundo também, né? Dá para um curso inteiro esse respeito. Mas é muito importante que você comece a se conscientizar. Vai buscar informação sobre isso, né? Olha, dá uma stalkeada aí no meu feed, vai buscar informação. Muitos profissionais falam sobre isso e é extremamente importante que você entenda a sua autorresponsabilidade sobre absolutamente tudo que você pensa, sente e faz, ok? Que mais? Concluindo aqui, então, eu acho que eu passei as informações principais para você. Eu te falei as principais causas, tá? Dados oficiais do site do Setembro Amarelo. Eu te passei os principais fatores de risco. Eu te passei qual é o seu... A gente falou qual é o meu papel e qual é o papel do outro, até onde eu posso e devo estar atento, até onde eu posso ir, qual é essa linha tênue que divide o meu papel e o papel do outro. Falamos das principais medidas de proteção e daquilo que aumenta as medidas de proteção, ok? Então vamos agora concluir essa aula, tá? E aí, para concluir essa aula, eu volto no tema. No título dessa aula, que é como a sua saúde, a sua inteligência emocional contribui para a sua sanidade mental, tá? Voltando a essa pergunta, eu quero te lembrar, fazendo a conclusão da aula aqui, se eu tenho inteligência emocional, que como eu te falei, é uma habilidade que pode ser desenvolvida, eu vou me autoconhecer, se eu tenho inteligência emocional. Vou começar por aqui, porque por aqui eu não tenho coordenação motora para continuar. Eu vou me autoconhecer, tá? Se eu tenho inteligência emocional. Eu vou reconhecer os meus padrões, que eu falei com você no começo da aula, as minhas ações e as minhas reações, os porquês das minhas ações e das minhas reações, né? Eu vou também, se eu tenho inteligência emocional, ficar atenta a possíveis alterações, como eu te falei no começo da aula, né? Se eu sei os meus padrões, se eu sei por que eu ajo e reajo daquela maneira, qualquer coisa que fuja aqui do meu padrão, do meu normal, eu vou perceber, porque eu estou atenta, porque eu desenvolvo a minha inteligência emocional, porque eu tenho inteligência emocional. E eu vou agir em tempo real para não me afundar
né, dentro da minha saúde mental. Eu vou conseguir detectar o tempo, eu vou buscar, inclusive se eu tenho inteligência emocional, eu vou saber qual é o momento de buscar ajuda profissional, ok? Então, isso é muito importante, tá? E um adendo extremamente importante nesse assunto que a gente está falando nessa aula é que é o seguinte: pegar 2 fatores aqui que se fala muito, principalmente hoje em dia, que estão relacionados aí como principais fatores de risco ao suicídio. Depressão e ansiedade. Eu não estou falando de uma ansiedade normal que todos nós temos. Eu estou falando de transtorno de ansiedade que deve ser tratada por um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Às vezes os dois juntos. Quando a gente fala de depressão de uma maneira bem simplista, é a pessoa presa ao passado, né? E de uma maneira simplista, falando de ansiedade, é aquele apego ao futuro. Então, a gente está aí entre a pessoa que vive no passado e a pessoa que vive no futuro. E quando eu estou ou no passado ou no futuro, onde é que eu não estou? Eu não estou no presente. E se eu não estou no presente, qual é o meu poder de decisão? Qual é o meu poder do agora? É zero. É zero, é nulo. Então, quando eu estou na depressão ou quando eu estou na ansiedade, em algum desses transtornos, eu tenho zero poder do agora, zero poder de decisão. Isso é extremamente importante. Total perda de poder pessoal. E sem poder pessoal, como é que eu consigo me trabalhar? Como é que eu consigo entender e agir para buscar um profissional para me ajudar? Aí é que eu te falo a importância do outro. Aí é que eu te falo que é seu papel, você que está observando, que está atento, que tem uma pessoa ao seu redor passando por isso, o seu papel de dizer para essa pessoa, né, como alguém que está de fora, o que está acontecendo. Pode ser que essa pessoa aceite, pode ser que essa pessoa não aceite, mas você fez o seu papel. Você não tem o poder de decidir por ela, mas você tem sim a oportunidade e o dever de tentar acordar essa pessoa. Faça a sua parte, né? Mas a pessoa vai ser responsável por fazer a dela. Ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. E aí essa frase é muito delicada também, porque quando a pessoa está num transtorno mental, ela não tem essa consciência. Então, aí aumenta mais o papel de quem está desperto, de quem está atento, de quem está do lado. Não se afundando no problema do outro, mas entendendo que se é um transtorno mental, a pessoa vai ter muita dificuldade de ter essa consciência que você está tendo, ok? Então, também, falando dessa linha tênue aí, é importante você ficar atento com isso, tá? Então, onde é que você tem um controle? Onde é que você é o maestro das suas emoções, dos seus pensamentos? Onde é que você domina a sua realidade e cria a sua realidade de uma forma positiva, porque criar a sua realidade você cria o tempo todo. Onde é que você faz isso de uma forma positiva? Na sua saúde emocional, de posse da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física e espiritual. É aí que você é o maestro, que você tem o controle de tudo. E isso aqui passa pela sua autoestima elevada, pela sua inteligência emocional, pela sua capacidade de autopriorização e tantos outros assuntos que eu te trago aqui todas as aulas, ok? Fora, tá? Isso aqui está fora do campo do vitimismo, fora do campo da culpa, ok? Dentro do vitimismo, dentro da culpa, dentro de um transtorno mental, não existe poder do agora, não existe poder de decisão, não existe poder pessoal, não existe vida, ok? E a pior morte é aquela que acontece em vida. Também é extremamente importante. A gente está falando aqui de suicídio, mas a principal questão não é você tirar a sua vida, até porque a vida é eterna, eu não vou entrar nesse assunto, não vou debater esse assunto polêmico aqui. A vida é eterna, as coisas continuam, você não elimina os seus problemas tirando a sua vida. Mas não é assunto para essa aula. E você não precisa concordar comigo, tá tudo certo em relação a isso. Agora, o pior morte, pior do que essa, é a morte em vida. Né? Então, é um tema extremamente importante e relevante da gente parar para pensar e refletir. Como está, principalmente a minha vida? Porque a gente tem muito costume de escutar alguma coisa e pensar no fulano, no ciclano, no beltrano, no meu pai, na minha mãe, na minha avó, no meu irmão. E você? E eu? Como eu verdadeiramente estou dentro de todos esses itens que eu estou citando para você nessa aula. É muito importante
que você reflita sobre isso. Portanto, para a gente finalizar, antes que o Instagram me derrube, desenvolvendo a sua saúde mental, promovendo, né, não só desenvolvendo, mas promovendo sua saúde mental, espiritual, emocional e física. Você vai se prevenir da doença, qualquer doença, seja na área física, mental, emocional ou espiritual, para que você não precise o quê? Chegar até um profissional de saúde. Isso é um fato? É um fato. Só que tem um porém nisso tudo aí. É preciso, para eu chegar nesse estágio de não precisar chegar ao profissional da saúde porque eu me domino 100% em todas essas áreas, é preciso muito comprometimento, muito autoconhecimento e autoconhecimento profundo para eu estar pronto. E esse processo é eterno. Então, enquanto eu não estou pronto, e vamos combinar aqui, dentro do planeta Terra, nenhum de nós está 100% pronto em relação a isso, nós já não estaremos mais aqui. Enquanto você está no caminho, ok? Enquanto você não se domina, você pode sim precisar de uma ajuda profissional, ok? E saber reconhecer que você precisa de ajuda. Esse é um ponto importante, estou finalizando a aula. Saber reconhecer que você precisa de ajuda. Saber pedir ajuda. Reconhecer, quebrar aí a crista do orgulho em relação a isso, não é sinal de fraqueza, não é sinal de fragilidade, é sinal de força e de coragem. Isso é extremamente importante de você entender. E quantas pessoas, elas não se curam ou elas não melhoram, né, seja mentalmente, emocionalmente, fisicamente, porque elas consideram o pedir ajuda a fracasso. Elas associam o pedir ajuda à fraqueza, à fragilidade. E não é o contrário. Você reconhece, todos nós, em alguma fase da nossa vida, precisamos de ajuda. Isso não é motivo de vergonha, isso é sinal de força e de coragem, porque é preciso muito coragem para olhar verdadeiramente como a gente é no espelho e entender: aqui eu preciso de ajuda, aqui eu não vou conseguir sozinho, tá? Então, quero que você fique com essa reflexão extremamente importante. E um último alerta para finalizar essa aula é que a placa de perigo aqui se acende. É verdade, né, Van? Exatamente. A placa de perigo também aqui se levanta nas pessoas. Eu quero que você faça essa análise em você, porque isso chega muito, muito aos meus ouvidos, e não só aos meus ouvidos, mas aos ouvidos de muitos colegas aí, terapeutas. Quantas pessoas, elas acham que têm uma autoestima elevada, elas consideram a sua autoestima elevada, mas na verdade ela não é. Não é elevada porque a pessoa tem um conceito extremamente equivocado do que seja autoestima elevada. A pessoa não mergulha em autoconhecimento, a pessoa se sabota. Então, isso é um perigo também extremamente grande, porque essa pessoa não vai reconhecer que está, de repente, entrando num transtorno mental. Ela não vai reconhecer que precisa de ajuda. E é aí que a pessoa vai se afundar na areia movediça. Então, isso é um alerta tão importante quanto, tá? As pessoas que se avaliam com uma autoestima elevada de uma forma falsa, tá? É o autodesconhecimento que eu gosto de falar. É o pseudo-autoconhecimento. É o autoconhecimento tabajara. A pessoa não se conhece. Ela não sabe quem ela realmente é. E isso é um perigo muito grande. Muito cuidado com isso, ok? Então, isso te leva a não reconhecer que você precisa de ajuda, a tapar o sol com a peneira, a se enganar e a tentar afastar, digamos assim, de si aquelas pessoas que vão te alertar do que realmente está acontecendo com você, tá? Então, isso é extremamente importante. E aí eu te deixo, para finalizar de vez essa aula, tenho poucos minutinhos, eu vou te deixar com alguns questionamentos aqui para você se fazer, ok? Eu quero que você se pergunte quanto verdadeiramente você se encara no espelho, sem máscaras. Quanto que você verdadeiramente se enxerga como você é quando você se olha no espelho. Será que você se conhece de fato? Você de verdade mergulha em autoconhecimento? Você de verdade sabe falar dos seus porquês, das suas ações, das suas reações? Quanto é que você se percebe como você realmente é? Quanto é que você veste um personagem, uma carapuça, uma máscara daquilo que você gostaria de ser, mas não é ainda?
tá? Muito cuidado com essa armadilha que pode te levar a resultados extremamente ruins e trágicos muitas vezes, ok? E aí eu fico com aquela pergunta, eu deixei, não lembro que dia que foi, já faz uns dias que eu deixei nos meus stories essa pergunta, eu finalizo essa aula aqui para você com essa pergunta. Qual é a verdade sobre você mesmo que você não tem coragem de admitir nem para você? Qual é a verdade sobre si mesmo que você não tem coragem de admitir nem para você? Fica com essa pergunta, vai dormir com ela. Faz essa pergunta para o seu inconsciente. Pede para essa resposta vir. Eu tenho certeza que vão vir coisas aí reveladoras, vão vir insights, vão vir percepções extremamente importantes no seu processo. Terminamos essa aula por hoje, quase sendo expulsos pelo Instagram. Ainda teria uns 9 minutinhos, mas nós finalizamos. Eu espero de coração que essa aula fale com você. Eu espero de coração que você leve a sério, não só essa aula, é muito complicado eu escolher, dentre todas as aulas que eu faço, qual que eu gosto mais, porque todas elas eu boto muito amor, eu coloco muito comprometimento, muito profissionalismo para te trazer os principais pontos aqui que vão de fato mexer com você e gerar transformação. Então, que essa aula, como todas as que eu trago, tenha de verdade te feito refletir, né? Tenha te levado aí a subir mais um degrau e tenha te trazido ao consciente percepções importantes no seu processo. Gratidão, minha amiga! Muito obrigado a vocês que estavam comigo ao vivo, vocês, suas lindas. Muito obrigado a você que vai assistir essa aula depois. Deixa a gratidão, minha amiga. Deixem nos comentários, depois que eu salvar esse vídeo, a sua percepção sobre essa aula. Vocês que estão aqui comigo ao vivo, meninas, depois que eu deixar ali a aula salva, coloquem as percepções de vocês, de como foi essa aula. E você que vai assistir depois, escreve ali para mim, que eu gosto muito de saber como que a aula fala com você, o quanto que está te impactando. E se você tiver sugestões, temas ou dores que você queira me ver abordando aqui em aula, deixa aqui também para mim, ou nos vídeos, nas aulas, no direct, nas caixinhas de perguntas, quando eu deixo no story, ok? Que assim a gente vai se conectando cada vez mais por aqui. Um grande beijo e a gente se vê terça-feira que vem ao vivo e a semana inteira nos conteúdos do feed. Até!